Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, com aquela paz que excede todo o entendimento, com aquela paz que nos faz felizes. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, são meia-noite. Estou sem sono, é sexta-feira, estou sem sono e resolvi trazer-vos mais um recado do Senhor. Está uma noite chuvosa, está uma noite feia, uma noite fria, está uma noite esquisita, noite de temporais, e nós sabemos que muitas vezes, quando é estas chuvadas fortes e tudo, as próprias televisões nos avisam e nos dizem que agora daquelas cinzas que houve dos fogos vai correr tudo pelas encostas abaixo, as lixeiras com o vento correm pelas encostas abaixo, e isso faz-me lembrar o ser humano, que nós fazemos parte de uma lixeira, glória ao nome do Senhor, a lixeira humana. Que tristeza, meu Deus, se não fosse Jesus o que seria de nós, glória ao nome do Senhor. Porque uma das características principais da humanidade é sermos maldizentes. Somos criticadores, somos maus, somos incrédulos e muitas vezes não temos amor para com o nosso próximo, glória ao nome do Senhor. E isso é triste. Irmãos, eu vou-vos contar uma pequena ilustração, uma pequena historinha, que é para facilitar o acesso àquilo que eu quero trazer para vocês hoje. É uma história de uma vizinha que todos os dias observava a casa em frente à casa da sua vizinha. E ao observar aquela casa, esta mulher comentava com o marido: Fulano, tu já reparaste a sujidade que está naqueles lençóis que estão estendidos a secar ao sol? E depois voltava a dizer para o marido: até as crianças estão encardidas, olha para aquela sujidade, eu não sei como é que aquelas crianças não adoecem, ela própria está toda suja, cheia de nódoas. Que tristeza, que lá podíamos ter outra vizinha diferente, eu já tenho nojo dela e não sei o quê, e não sei o que mais. Tudo atirando para cima da mulher, predicados desagradáveis, glória ao nome do Senhor. E então o que é que aconteceu? O marido ouvia aquelas coisas e o meu marido era um homem diferente. Era um homem que não concordava muitas vezes com as atitudes da sua companheira, atitudes desagradáveis perante Deus e perante as pessoas. E então ele um dia levantou-se mais cedo, a mulher estava ainda dormindo, ele levantou-se e foi limpar as vidraças, as janelas, os vidros daquela casa, da sua casa. E deixou os vidros limpinhos, brilhantes, sem qualquer mancha, sem qualquer nódoa. E calou-se, não disse nada. A mulher levantou-se, vai à janela e olhou: oh, anda cá a ver, fulano, anda cá a ver, chamou o marido. E o marido, desapercebido, o que foi? Olha, já reparaste, olha a limpeza que tem hoje. Até que enfim, foi alguém que ensinou, com certeza, a lavar os lençóis e a acender os cenotes. Foi alguém que ensinou a lavar as crianças. Olha, as crianças vão para a escola tão limpinhas. Olha, hoje, milagre, hein? Olha como estão hoje. Porque essa mulher não sabia que o marido tinha lavado as vidraças. A vizinha não era suja, a visão dela é que estava suja. As vidraças estavam sujas e ela também tinha uma visão suja. E por falar em visão, em sujidade, irmãos, vocês sabem o que é o garimpeiro? Um garimpeiro existia no Brasil, na Serra Pelada, onde se procuravam aquelas pepitas de ouro maravilhosas, no meio da lama, no meio da sujidade. Um garimpeiro é um explorador, irmãos, que vai à procura de diamantes, vai à procura do ouro, é um pesquisador de preciosidades nas profundidades da terra, nos rios lamacentos, nas minas escuras, no meio da sujidade, glória ao nome do Senhor. É isso que é um garimpeiro, glória ao nome do Senhor.
Mas esses homens, apesar da sujidade, apesar dos perigos que corriam, esses homens não desistiam até encontrar algo de maravilhoso, até encontrar algo de valioso, glória ao nome do Senhor. O mesmo se passou com o nosso Jesus. O nosso Jesus sabia que é possível encontrar ouro e diamantes no lixo. É verdade. O nosso Jesus já sabia como nós éramos e mesmo assim o Pai o enviou e ele aceitou aquela missão, glória ao nome do Senhor. Isso é porque Jesus sabia que é possível encontrar ouro e diamantes no lixo. E eu vou-vos explicar porquê. É que isso só depende dos olhos que procuram, glória ao nome do Senhor. No começo do seu ministério, Jesus falou sobre a nossa visão. Era a candeia, que é a lâmpada do corpo, são os nossos olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, diz ele em Mateus 6, 22, 23, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Tu olhas aquilo que tens nos teus sentimentos. É isso que tu vês, glória ao nome do Senhor. Estas, em palavras, noutra versão, em outras palavras, o modo como olhamos para a vida determina como a vivemos. Jesus foi um modelo disso. Jesus viveu um modelo de vida como ele via. Ele via a vida maravilhosa, ele via a vida de perdão, ele via a vida de amor, e foi essa vida que ele viveu. Glória ao nome do Senhor. E vocês temos um exemplo muito especial, que está em Mateus 26, 46 ao 56, que eu vou ler para vocês rapidinho. Levantai-vos, Mateus 26, no capítulo 26, no versículo 46, onde Jesus diz: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aqui refere-se à prisão de Jesus. No 47 diz: e, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão de espadas e varapaus, enviadas pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Glória ao nome do Senhor. 48. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, à espada morrerão. Ou pensas tu que eu não podia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes com um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém. Glória ao nome do Senhor. Em Mateus 26, 46, 56, irmãos, que eu acabei de ler, mostra-nos uma cena no qual lançaram muito lixo sobre Jesus. É porque acusações infundadas, ou fundadas mesmo, são lixo. Más atitudes são lixo. Desprezo pelo próximo são lixo. Traição é lixo, irmãos. Excetuando de Jesus Cristo, naquela cena, irmãos, nenhuma das pessoas presentes teve uma atitude boa, glória ao nome do Senhor. Os soldados estavam desejando, vinham furiosos desejando prender Jesus como se fosse um malfeitor.
A multidão estava enfurecida, sem saber porquê, glória ao nome do Senhor. Estava tudo doido para prender Jesus, glória ao nome do Senhor. Mas sem terem do que o acusar, porque não tinham acusação fundada para o acusar. Judas o traiu. Pedro cortou a espada de Malco, a orelha de Malco, rapou da sua espada e cortou a orelha de Malco. Jesus é contra a violência. Então Jesus pegou naquela orelha e sarou novamente aquela orelha no rosto daquele homem, porque ele era servo do templo, e no templo ele não poderia servir se obtivesse qualquer defeito. Os discípulos fugiram, irmãos, juraram tanta fidelidade. Um traiu e os outros fugiram. Se buscarmos na cena uma grama de caráter, só uma graminha de caráter, não encontraremos. Glória ao nome do Senhor. Perdão. O que vamos encontrar é o produto da soma do engano e da traição. Nunca uma quantidade tão grande de lixo foi lançada sobre um homem. Nunca uma tão grande quantidade de lixo foi lançada sobre um homem como o nosso Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ele não merecia nada disso, glória ao nome do Senhor. Mas ele sabia para aquilo que vinha, glória ao nome do Senhor. A multidão, irmãos, que acompanhava e sabia quem era Jesus, calou-se. Eles sabiam bem quem ele era, mas calaram-se, suportaram. E nós até podemos compreender, pois eles não eram íntimos dele, glória ao nome do Senhor. Mas os discípulos, que o conheciam também não defenderam Jesus, glória ao nome do Senhor. Não, Judas não foi o único traidor, e Mateus foi honesto quando diz, no 26:56, no final da leitura que eu fiz. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Foi um ato de covardia, um ato de falsidade, glória ao nome do Senhor. Todos sabiam que era o Senhor. Eles tinham dito, Pedro tinha dito, Senhor, eu nem que vá para a morte contigo, eu não te solto, eu não te largo. E todos os outros concordaram, glória ao nome do Senhor. Por isso não foi só o Judas que o atraiçoou, foram todos, porque todos fugiram, glória ao nome do Senhor. Anteriormente, irmãos, em Mateus 26:35, disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos garantiram a sua lealdade a Jesus. Jesus clamou, quando o abandonaram. Mas quantas vezes negamos nós a Jesus? Mas eu não nego Jesus na frente de ninguém. Não, negas quando pecas, negas quando muitas vezes tu dizes, Senhor, eu já não vou fazer isto, e voltas a fazer. Senhor, perdoa-me aquele pecado, e voltas a pecar. Quando não tens amor pelo teu irmão, quando não perdoas, glória ao nome do Senhor. Jesus clamou, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Está em Mateus 26:39. Jesus chorou, suou gotas de sangue. Jesus estava agonizando. Glória ao nome do Senhor. Mas temos que olhar bem para a situação de Jesus. Do ponto de vista humano, do ponto de vista do homem, o mundo de Jesus estava em crise. Um verdadeiro colapso, um verdadeiro desastre, glória ao nome do Senhor. Nenhuma resposta do céu. O céu fechou-se. Nenhuma ajuda das pessoas. Nenhuma lealdade dos seus amigos. Para um homem normal, isso seria a destruição total, glória ao nome do Senhor. Quantas vezes nós não vivemos algo semelhante, irmãos? Quantos sacos de lixo não nos atiraram já para cima de nós?
Quantas traições não sofremos já? Quantas infidelidades não sofremos já? Fazerem-se nossos amigos e ao fim e ao cabo, meu Deus. Quantos desprezos não sofremos já nós? Quantas decepções? É por isso que diz, não espero nada dos homens para não ficar decepcionado. Quantas palavras maldosas não foram ditas sobre nós? Quantas mentiras já não disseram sobre nós? Quantas acusações infundadas sem fazermos mal a ninguém, glória ao nome do Senhor. A solidão que às vezes nos deixou, do meu abandono. Os nossos sonhos frustrados por A ou B ou C, glória ao nome do Senhor. E voltando ao espiritual, isso é no homem normal fazerem essas coisas, o homem é mau mesmo, por natureza. Mas voltando ao caso esotérico, ao caso espirituais, de quantas orações não tiveste a resposta? Parece que às vezes os céus são de bronze e que as orações não sobem. O teu clamor parece que não passa do teto, glória ao nome do Senhor. Quantas vezes ficamos presos ao medo, presos ao desânimo, à depressão, aos traumas do passado, irmãos, às mágoas e às inimizades. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Por vezes é tanto lixo atirado sobre nós, irmãos, que começamos a ficar paralisados. Não temos mais vontade de ir à igreja. Foge-nos a necessidade de orar. Perdemos a vontade de ler a Bíblia. Não temos mais vontade de viver. Perdemos a alegria de viver. Perdemos a paciência com as nossas crianças, perdemos a paciência com as nossas companheiras, perdemos a paciência com os nossos maridos, perdemos a paciência com a vida, glória ao nome do Senhor. Mas Deus tem aqui uma palavra para ti, irmã e irmão, glória ao nome do Senhor. Mesmo que estejas no vale das sombras da morte, não temas mal algum, porque eu estou contigo. É uma boa razão para ter esperança, porque é a palavra de Deus que o diz, não é homem nenhum, é Deus que o diz. Aquilo que é possível aos teus olhos, irmãos, para Jesus, é uma situação fácil de resolver e pode mudar o rumo da tua vida para melhor, glória ao nome do Senhor. Nós temos que ter a esperança e temos que ter a certeza que Jesus quer a melhor para nós. Mas tem um pequeno pormenor que é muito importante também. Às vezes não é só o lixo que atiram para cima de nós, e os nossos lixos. Porque nós também temos lixos, irmãos. Nós temos os lixos em grandes quantidades e muitas vezes não nos apercebemos. Nós pensamos que estamos totalmente limpos. Não, eu não, o tu, eu, e não passas disso. Os nossos lixos. O que vamos fazer com o nosso lixo da falta de perdão? Porque nós muitas vezes vivemos uma vida inteira acumulando sacos grandes, cheios de inimizades. Fazemos pacotes de mágoas, caixotes de depressão, malas cheias de tristeza, saquinhos de vingança e de ódio. E nós temos que acabar com isso, irmãos, glória ao nome do Senhor. Porque nós podemos esconder o pacote do nosso lixo bem ajustadinho debaixo da roupa de marca. Quanto mais cara for a roupa, melhor. Disfarçar o incômodo que causa, está disfarçado. Disfarçamos com um bom fato, disfarçamos com uma boa gravata os ódios, o rancor, o mal íntimo que nós temos, glória ao nome do Senhor. Podemos pintar de verde o que está podre na nossa vida, porque é para dar uma aparência bonita. Se temos olhos, fingimos que não temos. Se temos falta de perdão, nós somos extremamente bons, glória ao nome do Senhor. E muitas vezes nós queremos pintar de verde o que não passa de uma erva ruim, glória ao nome do Senhor. Mas tu e eu sabemos que Ele, o nosso lixo, está lá escondido. Mas varremos para baixo do tapete
está lá escondido. Mas mais cedo ou mais tarde, esse lixo, irmãos, é impossível ele não exalar mau cheiro. É preciso cuidar, temos que banir estes lixos todos. Temos que banir aquilo de que Deus não se agrada. Temos que valorizar o sacrifício de Jesus. Vamos perdoar, vamos abençoar, vamos ter uma maneira diferente de ver as coisas, glória ao nome do Senhor. Mas mesmo no meio de toda aquela cena degradante, irmãos, Jesus viu uma razão para ter esperança, glória ao nome do Senhor. E nele encontraremos um exemplo para seguir. Nós temos que ser, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. E nós temos que fazer isso, irmãos, imitar Jesus. Porque Jesus encontrou coisas boas no meio de tantas coisas ruins. Glória ao nome do Senhor. Jesus encontrou o quê? No meio de tanta sujidade, no meio de tanta miséria, no meio de tanto ódio, no meio de tanta morte, no meio de tanto crime, no meio de tanta má palavra, ele encontrou a nossa família. Glória ao nome do Senhor. Jesus encontrou os componentes da sua igreja, da sua noiva, glória ao nome do Senhor. E ele sabia que não nos podia abandonar. Porque nós fomos criados não para a maldade, mas para o adorarmos em espírito e em verdade, irmãos. Para sermos abençoadores, para sermos perdoadores, não levar em conta a má palavra, a má atitude dos irmãos. Porque Deus diz na sua palavra que não deixes a ira. Não durmas com a ira. Não deixes a ira tomar conta da tua vida, glória ao nome do Senhor. Após ser beijado por Judas, olha aqui ver o que aconteceu. Feriu mais aquele beijo a Jesus do que a lança do soldado, daquele romano que o perfurou o seu lado. Mas Jesus disse, amigo, a que vieste? Está em Mateus 26:50. Judas, aquele que o teve por 30 moedas, era o preço que valia um escravo, não valia nada, glória ao nome do Senhor. Pois bem, Jesus o chamou de amigo. Nós conhecemos bem o caráter de Cristo, o seu amor demonstrativo. Ele jamais chamaria de amigo a uma pessoa por falsidade ou por outra razão. Se Jesus lhe chamou amigo, é porque Jesus é realmente amigo de Judas. Jesus é teu amigo. Faças tu o que fizeres. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer que tu o ames, porque ele já te ama. Tu mesmo que o odeies, ele te ama. Jesus odeia o pecado, abomina o pecado. Mas ama o pecador, tanto que entregou a sua vida por ti e por mim, para nossas famílias, para nossas casas, para podermos compor o corpo de Cristo, glória ao nome do Senhor, a sua noiva imaculada, glória ao nome do Senhor. Apesar de tudo o que tens feito, apesar de tudo o que nós fazemos, mesmo em pecado, eu sei o que estou a dizer, mesmo em pecado, Jesus é teu amigo. Ele veio para limpar com o seu sangue o teu pecado. Veio para apagar o teu pecado, veio para pagar a tua dívida que tu não conseguias pagar nunca na vida. Tu nunca conseguirias, pelas tuas ações, pelas tuas atitudes, tu nunca serias salvo. Tu és salvo pela graça, na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é a graça. Apesar de todos os discípulos o abandonarem, Jesus também encontrou algo de bom neles, para que desse a sua vida por eles. Porque Ele deu a vida por eles, por ti e por mim. Mesmo eu e tu, traindo Jesus, negando com as nossas palavras, com as nossas ações, fugindo ao seu amor, escondendo o nosso pecado, mesmo assim Jesus encontrou algo de bom em nós, para que valesse a pena dar a sua vida por mim e por ti, pela tua casa.
podemos afirmar sem medo de errar que Jesus, afinal, morreu de amores por mim e por ti. Foi uma morte por amor, glória ao nome do Senhor. Em meio à podridão da humanidade, Jesus encontrou algo de bom. Então o que iremos fazer com as situações difíceis da nossa vida, glória ao nome do Senhor? Deixar que elas nos matem? Ou tentar encontrar algo de bom? Deus nunca prometeu livrar-nos das lutas. Deus não prometeu isso, glória ao nome do Senhor. Mas Ele prometeu estar conosco e mudar a nossa maneira de encará-las e vencê-las. Porque Ele é a solução para todos os nossos problemas. Deus tem a solução para os problemas que surjam na tua vida. Porque Ele é um Deus de promessas e Ele não erra as suas promessas, nem se nega às suas promessas. Mas nós, como somos teimosos, duvidamos da sua palavra, podemos responder: mas Jesus era Deus, Ele era capaz de ver o invisível e podia investigar o nosso coração, ler a nossa mente, e nós não somos como Ele sabia tudo o que iria passar. Então, vamos fazer assim. Pois bem, mas eu também te afirmo e te esclareço que Deus é capaz de corrigir a nossa visão. E tu perguntas, mas como é que Deus corrige a nossa visão? Isso é impossível. Não, é possível. Quando Deus vê necessidade, Deus corrige a nossa visão. Se leres Números 22, 31, Números capítulo 22, versículo 31, Deus permitiu que Balaão visse o anjo. Até permitiu que a mula falasse com ele. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus permitiu que Balaão visse o anjo que estava com aquela espada para o liquidar. Glória ao nome do Senhor. Se vamos também a 2 de Reis, capítulo 6, versículos 16, 17 e 18, nós verificamos que Deus permitiu que Eliseu visse o exército angelical. Porque a casa de Eliseu estava cercada pelo exército da Assíria, que era para matar Eliseu, porque Eliseu descobria todos os truques e segredos daquela guerra e dizia ao seu rei o que se passava e a maneira de se livrar dos perigos e vencer as batalhas, glória ao nome do Senhor. O conselho de Deus, eu vou-te dizer, segue o conselho de Deus para venceres todas as batalhas. Segue o conselho de Deus para venceres todas as batalhas. Olha que é a realidade. Porque o servo Geazi, quando chegou à rua, abriu a porta, olhou para a rua e viu aquele grande exército e disse: Mestre, já nos mataram, profeta, já nos mataram. E o profeta olhou: são mais os que estão connosco do que estão aí fora. E a visão se abriu. Deus permitiu que eles vissem o exército angelical, glória ao nome do Senhor. Temos outra passagem, há mais. Em Gênesis 28, capítulo 12, versículo 12, Deus permitiu que Jacó visse a escada que chegava ao céu. E no Novo Testamento Jesus fez muitos cegos voltarem a ver, glória ao nome do Senhor. Ele fez e continua a fazer o impossível acontecer. Para Jesus nada é impossível. Basta creres. Aceita a tua pequenez e diz-lhe que dependes dele, que é para ele te poder resolver as situações. Não tenhas um ego muito forte. Humilha-te aos pés de Jesus, porque tu imaginas o poder que tem um homem ajoelhado, glória ao nome do Senhor. O diabo teme o homem que se ajoelha, glória ao nome do Senhor. Ele também pode fazer, irmãos, com que tu e eu tenhamos uma visão diferente das coisas. Ele pode fazer com que nós encontremos ouro no lixo, porque isso depende de quem vê. Nós temos que ter um coração voltado para Cristo.
para que o nosso olhar seja puro. E quando o nosso olhar se é puro, sem maldade, nós encaramos e conseguimos ver as qualidades das pessoas e esquecemos os seus defeitos, que é assim que nós consideramos e podemos levá-los à salvação. Glória ao nome do Senhor. Depende dos teus olhos a maneira como tu vês as coisas. Ser misericordioso com as pessoas, para que Deus tenha misericórdia contigo também. Lembra-te, quando apontas um dedo para alguém, tens 4 dedos ou 5, tens 4 dedos apontando para ti. Tem misericórdia do teu irmão, perdoa, sejas um abençoador, não sejas um maldizente. Deus não se agrada que tu fales mal dos seus filhos. Deus quer que tu sejas um abençoador para que Ele te possa abençoar. E em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, a palavra do Senhor, através de Paulo, nos diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Irmãos, até aqui foi o que Deus transmitiu para o meu coração e eu estou passando para vocês. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos ser bons, tentar ser bons. Não há ninguém bom, mas nós temos que imitar Jesus. Vamos ser perdoadores. Vamos perdoar os nossos irmãos. Vamos abençoá-los. Vamos ver ouro no lixo. Vamos procurar nas pessoas o melhor deles, o melhor que eles tiverem, para que possamos aqui ajudá-los a corrigir os seus defeitos. E temos que limpar o nosso lixo, porque se não limparmos o nosso lixo, nós nunca teremos capacidade, nem seremos aptos para limpar o lixo que está na vida dos outros. Que Deus vos abençoe e que esta palavrinha sirva de guia para as vossas atitudes, assim como tem servido para a minha. Glória ao nome do Senhor. Amém e amém.